Olá, meu povo, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas eu quero, antes de mais nada, fazer aquele pedido, reforçar aquele pedido que eu sempre faço. Não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, que é muito importante. Não esquece também de compartilhar este vídeo com todas as suas redes sociais e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Com isso, a plataforma do YouTube vai entender que este vídeo é relevante, que esse canal é relevante e vai nos colocar numa condição melhor para ter melhor visualização. E com isso você me ajuda a semear a palavra de Deus. Eu quero nesse momento ir para uma curta vinheta e logo em seguida nós vamos dar início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Aguarde só um minutinho. Muito bem. Muito obrigado por você ter me esperado até agora. Eu quero abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 18. Se você tiver com a sua Bíblia, me acompanhe na leitura. Livro de Lucas, capítulo 18, nós vamos ler a partir do verso 18 até o 25, que diz assim a palavra do Senhor. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Queridos, esta mensagem é uma mensagem sobre salvação. Salvação das nossas almas, para que um dia nós possamos habitar na eternidade com o Senhor e não em outro lugar, do qual eu não pretendo falar aqui. Queridos, aqui nós vemos um diálogo entre Jesus e um homem rico que fala com o Senhor, perguntando para ele o que ele precisava fazer para ser salvo. Jesus fala dos mandamentos, e ele diz que conhece e que ele preserva aqueles mandamentos desde a sua mocidade. E aí Jesus lhe dá uma outra determinação: vende tudo que você tem, repartam entre os pobres e depois me siga. Aquele homem se entristeceu muito com aquela palavra de Jesus e foi embora. E Jesus depois ele relata que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus, entrar no reino dos céus. E o tema da palavra deste dia, deste momento que você está ouvindo, é sobre salvação. Quando falamos de salvação, falamos de pecado, são dois tipos de mensagem que realmente as pessoas não gostam muito de ouvir. Porque por mais que seja uma coisa necessária na nossa vida, a salvação e o arrependimento pelo pecado, mas ela traz algumas regras que as pessoas muitas vezes não querem. Elas preferem viver o que este mundo muitas vezes traz. Quando a gente sai fazendo evangelismo, nós entregamos panfletos, falamos do amor de Cristo e muitas pessoas não querem nem ouvir. Por quê? Porque essas pessoas acham que a vida do jeito que elas estão vivendo está boa. Eu não preciso de mais nada, eu tenho tudo que eu quero. Eu sou uma pessoa que tenho posses, eu sou uma pessoa que tenho saúde, eu sou uma pessoa que tem uma linda família, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom trabalho, então elas acham que isso é o suficiente. Isso pode ser o suficiente para essa terra, mas um dia todos nós haveremos de sair daqui. E esse é então o maior problema na vida da humanidade,
é que eles não estão preocupados, muitos deles, com isso. Estão mais preocupados com o que essa terra pode nos fornecer. Então eu fiz esta mensagem aqui falando sobre 5 coisas que impedem a salvação do homem. Quando nós falamos em salvação, é aquilo que eu falei, as pessoas precisam prestar muita atenção, porque não é somente você um dia tomar a decisão de você aceitar Jesus numa igreja, ou num momento de uma visita em que a pessoa vem te visitar e fala de Jesus. Mas a salvação, ela requer também um tratar muito importante da nossa vida, que é a preservação dela. É a preservação da nossa salvação através das nossas atitudes nesta terra. Mas eu queria falar também sobre essas 5 coisas que Deus colocou no meu coração que impedem a salvação do homem. Todos nós que um dia aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, conhecemos as regras para segui-lo, mas precisamos ficar atentos a tudo que de certa forma pode nos trazer impedimento de um dia adentrarmos os portões celestiais. Portanto, precisamos zelar por cada detalhe desta conquista. E eu quero trazer para nós o que torna impossível a salvação ao homem, porque infelizmente existe isso. Às vezes as pessoas lá no mundo, eles dizem que no final todos serão salvos. Isso muitas pessoas falam. Outra coisa que as pessoas falam: todos os caminhos nos levam a Deus. Realmente todos os caminhos nos levam a Deus. No passado eu achava que não, mas depois, estudando a palavra de Deus, eu entendi que realmente todos os caminhos nos levam a Deus. Todavia, apenas um nos leva à salvação, e é Jesus. Então as pessoas precisam entender que a nossa salvação, ela tem que ser conquistada através de Jesus. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. O que precisa é que eu e você agora realmente o aceitemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Vivamos para adorar o Senhor, vivamos uma vida segundo os seus mandamentos. E a outra questão é preservar essa salvação. A nossa salvação precisa ser preservada. Alguns ministérios, algumas denominações, eles usam a seguinte frase: uma vez salvo, sempre salvo. Eu entendo que salvação é uma só, mas essa salvação é uma só que foi conquistada por Jesus para nós na cruz do Calvário. Agora depende de mim e de você preservarmos a nossa salvação, porque senão seria muito cômodo uma pessoa chegar um dia numa igreja, dizer que se arrependeu dos seus pecados, aceitar Jesus como Senhor e Salvador e depois voltar às velhas práticas com a alegação de que uma vez salvo, sempre salvo. Não, precisamos manter, precisamos cuidar da nossa salvação. A nossa salvação é uma joia preciosa que Deus colocou para nós gratuitamente. Agora nós precisamos preservá-la. E para isso nós precisamos entender coisas que podem impedir o homem de alcançar esta salvação. E a primeira delas está no livro de João, capítulo 3, versos 5 ao 7, quando Nicodemos vem procurar Jesus na calada da noite e perguntar para ele sobre aquilo que ele estava ensinando. E Jesus fala para Nicodemos que o homem precisa nascer de novo, precisa nascer da água e nascer do Espírito, senão ele não vai alcançar o reino dos céus. Nicodemos fica muito confuso com aquilo que ele não consegue entender. Ele até pergunta para Jesus: pode um homem, depois de adulto, voltar ao ventre da sua mãe? Aí Jesus ensina para ele que não é isso. Não é voltar ao ventre da mãe e nascer de novo na matéria, mas é nascer da água e do Espírito. Ou seja, é a pessoa se tornar uma nova criatura. É o homem realmente esquecer o velho homem para lá e se tornar uma nova criatura a partir daquele momento. Então isso é o nascer da água e do Espírito. E a pessoa precisa realmente passar pelas águas do batismo, ela precisa buscar pela presença do Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo sobre a sua vida, e isso tudo faz parte de você preservar a sua salvação. É você aceitar Jesus como Senhor e Salvador e buscar por isso.
Não adianta você viver uma vida nessa terra totalmente desregrada e depois achar que a sua salvação está garantida. Então, tem coisas que impedem. Então, o nascer de novo é a principal coisa, talvez, que é você realmente entender que você precisa ser uma nova criatura. Aquele velho homem, aquilo que está no livro de 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas se passaram, hoje tudo se fez novo. Então, quando nós nascemos de novo, a nossa história a partir dali passa a ser uma nova história. A segunda situação que eu quero trazer para nós, que é realmente uma coisa muito importante, é que sem arrependimento pelo pecado não há salvação de alma. O homem precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, ele precisa se tornar uma nova criatura, mas ele precisa se arrepender dos pecados. Ele precisa se arrepender daquilo que ele viveu no passado, aquilo que aquele homem praticava no passado, aquele homem que se prostituía, aquele homem que se contaminava com os vícios, aquele homem que, sei lá, muitas outras coisas, que odiava as pessoas, que não amava ninguém, às vezes não ama nem a si mesmo. Este homem precisa ser deixado lá na cruz do Calvário com Jesus e se tornar verdadeiramente uma nova criatura. E esta nova criatura, arrependido dos seus pecados, esta sim vai alcançar o reino dos céus. Não adianta nós queremos achar que frequentar uma igreja é o suficiente. Frequentar uma igreja é necessário. Frequentar uma igreja, viver na comunhão com os irmãos, a própria palavra nos ensina no livro de Salmo 133, no verso 3, que é onde há comunhão, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas nós precisamos sim, não somente estar na igreja, mas precisamos do arrependimento. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, de tudo aquilo que nós praticamos que não agrada ao Senhor. Então, o arrependimento é o segundo tópico que eu trago para nós. O terceiro tópico que eu trago para nós: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo isso é necessário na nossa vida. Nós precisamos sim arrependimento. E esse arrependimento ele tem que vir acompanhado de fé que nós passamos a ter, que aquilo que nós nos tornamos a partir dali realmente é o que vai nos levar para a eternidade. Que a nossa fé no Senhor Jesus é aquela que vai nos trazer a nossa vida eterna. E nós precisamos, através disso, alicerçados na fé, continuar a viver uma vida totalmente diferente da que vivíamos no passado. Não adianta você chegar um dia numa igreja, dizer que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, até mesmo se tornar uma pessoa que frequenta aquela igreja, mas o teu coração não mudou nada. Você continuar vivendo da mesma forma. O arrependimento, ele tem uma marca registrada que chama-se mudança. Tem que haver mudança na vida de uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados. Não adianta a pessoa dizer que se arrependeu dos seus pecados e continuar vivendo da mesma maneira. Então, queridos, você que está me escutando, lembre-se disso. O arrependimento, a salvação, sabe? O nascer de novo, tudo isso é necessário para que a nossa salvação seja estabelecida. Uma coisa muito importante que está no tópico 4 é: a salvação é nesta vida. Depois da morte segue o juízo. Hebreus 9:27. Existem algumas seitas que dizem que o homem ele vai morrendo e ele vai passando por alguns processos, ele vai ele vai reencarnando e com aquilo ele vai se tornando mais santo, ele vai se tornando, sei lá, como é que a gente pode chamar, que eles chamam, que eles dizem que a pessoa se torna, para que ele possa ser melhorado, para que um dia ele possa chegar ao céu. Agora, minha pergunta para as pessoas que talvez acreditem nisso: aonde acaba isso? As pessoas que confessam, que professam essa fé, que é o espiritismo kardecista, eles falam que a pessoa tem que passar por esse processo, mas eles nunca disseram onde isso acaba. E a gente sabe
Eu nunca escutei alguma pessoa falar, olha, eu conversei, principalmente quando eles têm aquelas reuniões deles, que eles falam com os espíritos, eles dizem assim, eu conversei com alguém da minha família que agora já está indo para o céu, porque já está cumprida a sua parte. Não, essa pessoa vai reencarnar novamente em alguém. Então é um negócio que não tem fim. Em momento algum você vai ver, eu pelo menos nunca vi ninguém falar sobre esse tipo de assunto, dizendo, olha, tal pessoa já saiu do nosso meio, morreu, já tinha reencarnado algumas vezes e agora já está nos braços do Senhor. Não tem, você não vai encontrar ninguém falar isso. Tem pessoas que eu conheci que já vieram inclusive com aquela conversa dizendo que teve numa dessas reuniões, falou com o pai, falou com pessoas da família, as pessoas dizendo, olha, eu estou melhorando, daqui a pouco eu vou estar indo novamente, eu não sei qual é a conversa que eles têm, mas é alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, aonde isso vai acabar? Então, a palavra de Deus nos ensina que é nesta vida que nós conquistamos a nossa salvação, não é depois da morte, não é reencarnando, não é você pagando penitência, não é você fazendo nada disso. A nossa salvação já foi paga na cruz do Calvário por Jesus, quando Ele desceu do céu, veio em forma humana, viveu nesta terra, morreu na cruz do Calvário, venceu seu sangue precioso para que nós pudéssemos ser salvos. Então, não tem outra forma de alcançar a salvação. E, finalizando, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Este também é uma das coisas, como Jesus mesmo falou nesse verso 24 que nós lemos do capítulo 18, quanto é difícil uma pessoa rica adentrar o reino de Deus. Porque normalmente a pessoa que faz do dinheiro o seu Deus, ela, na concepção dela, ela não precisa do Deus Criador. Ela acha que aquilo que ela tem, que é o dinheiro, vai ser o necessário para ela ter uma vida excelente nessa terra. E eu não estou aqui de forma nenhuma falando contra o dinheiro é algo bom. O dinheiro foi criado por Deus para que o homem pudesse crescer, para que o homem pudesse, vamos dizer assim, ele conquistar as coisas que ele gosta, que ele deseja, através do trabalho, através da honestidade, não é pessoas que conquistam através da corrupção. Aquele é um dinheiro amaldiçoado, que só vai trazer maldição para aquelas pessoas. Então, Deus, ele determina que, por exemplo, se o dinheiro fosse algo ruim, com certeza o diabo arrumaria jeito das pessoas ganharem dinheiro a rodo, mas ele não faz isso, porque ele sabe que não é. Um homem que serve a Deus, uma mulher que serve a Deus, se eles tiverem condições de ganhar dinheiro e não deixar que o dinheiro se torne o seu Deus, eles vão expandir o reino de Deus de alguma forma, e o diabo sabe disso. Por isso que ele só vai providenciar valores para as pessoas daquelas que ele sabe que ele vai corrompê-las. E o dinheiro, ele pode trazer corrupção na vida da pessoa, mas ele pode ser bênção se a pessoa souber viver. Se não fizer do dinheiro o seu Deus. Aquele homem que a Bíblia fala aqui, que Jesus conversa com ele, ele vem perguntar para Jesus o que ele precisaria fazer para ser salvo. Jesus fala os mandamentos. E ele diz, não, todos os mandamentos eu já fiz, eu conheço e eu pratico desde a minha juventude. Aí Jesus fala para ele, então você entrega tudo que você tem, dá aos pobres, compartilha com os pobres e me segue. Aquele homem se entristeceu, por quê? Porque o dinheiro era o Deus da vida dele. E Jesus fala, inclusive, depois que é muito difícil um rico adentrar o reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. E explicando o que é essa agulha, muita gente faz uma confusão nesse momento. Eu fazia também, até que eu aprendi. A pessoa imagina, poxa, um camelo, uma agulha, você lambe um fio e passa por ela. Como é que você vai passar um camelo ali? Mas não é esse tipo de agulha que a Bíblia está falando. Quando nós olhamos as cidades antigas, nessa época de Jesus, eram aquelas cidades que eles chamavam de cidades fortalecidas, eram cidades cercadas para evitar invasões. E lá tinha aqueles portões grandes
que ficava aberto durante o dia para as pessoas poderem entrar e sair, porque era um momento em que todos estavam acordados, atentos. Porém, quando dava um certo horário que a noite chegava, aqueles portões eram fechados. E se chegasse alguém no meio da noite querendo entrar, como é que ele fazia? Havia então umas portinholas menores, chamadas de agulha, que era por onde uma pessoa poderia passar. Aquilo era para quê? Para se evitar uma invasão. Se de repente chegasse lá um exército invasor, ele não conseguiria entrar na cidade, por causa que como é que vai passar todo mundo naquela agulha? Naqueles portõezinhos. E de certo não eram muitos, devia ser um ou dois, só para facilitar. E como é que você passaria um camelo por ali? Porque o camelo é um animal enorme. Ele passa naquele portão grandão, mas naquele portãozinho pequeno, você teria que fazer o camelo se agachar, enfiar a cabeça por ali, e aos poucos ir se arrastando até entrar dentro da cidade. Então por isso que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico alcançar o reino de Deus. Por quê? Porque normalmente a pessoa rica, que ela não consegue entender que o dinheiro não pode ser o nosso Deus, ela faz dele o seu Deus. O nosso Deus é o Deus Criador, é o Deus Criador de todas as coisas, é o Deus que criou os céus e a terra, é Ele a quem nós devemos adorar. Mas as pessoas muitas vezes adoram ao dinheiro, as pessoas adoram suas posses, elas idolatram casa, emprego, carro, dinheiro, idolatram essas coisas e não adoram o Deus verdadeiro. Então, queridos, fica aqui esta mensagem para você. Salvação é conquistada nessa terra. Primeiro ponto que eu quero dizer: salvação não se conquista depois que a pessoa morre. Depois de morto não tem mais jeito. A palavra de Deus nos ensina, livro de Hebreus, capítulo 9, 27, diz que ao homem foi ordenado morrer uma vez, seguindo-se depois disso o juízo. Por isso que eu falei que todos os caminhos realmente nos levam a Deus, porém só um caminho nos leva a Cristo, a salvação, que é Cristo. Então lembre-se disso. Lembre-se disso quando você estiver pensando nos benefícios dessa terra. Os benefícios dessa terra, se nós buscarmos por ela, elas vão nos dar apenas o que ela tem para dar. E vamos conquistar a nossa salvação de que forma? A salvação a terra não tem para você. Então lembre-se disso. A terra só vai te dar o que ela tem. E uma das coisas que ela não tem para você é a salvação. A salvação só vem de Jesus. Pense nisso. Quero orar com você e depois fazermos as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento por salvação. Peço pela salvação de almas, de vidas. Aqueles que estão ouvindo esta mensagem, Senhor, que eles possam entender no coração a necessidade de buscarmos no Senhor a salvação, de sermos uma nova criatura, de nascermos de novo da água e do Espírito, de não queremos a salvação depois da morte, porque não é possível, e principalmente não fazermos do dinheiro o nosso Deus, mas usá-lo Ele conforme as nossas necessidades. Possamos sim ser ricos, possamos sim ser abastados, mas que isso não venha nos trazer maldição, para que um dia nós não alcancemos as mansões celestiais. Pai, abençoa teus filhos que estão assistindo esta mensagem, abençoa as nossas vidas, nos guarda, Senhor, de todo mal, de todo laço, de todo perigo, e que a paz do Senhor reine sobre nós, que tudo seja para a glória do teu nome. Eu te louvo nesta manhã e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Obrigado por você estar comigo até aqui. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.